Olá, que a paz do Senhor, nosso Divino Mestre Jesus, esteja e permaneça em nossos corações, agora e sempre. Vamos neste momento procurar juntos refletir sobre mais um dos ensinamentos pautados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Naturalmente que o tema da ingratidão é também desenvolvido, é explanado em vários outros tópicos, mas nós vamos abordar por este, sobretudo porque, se nós pensarmos de ingratidão, não fica difícil compreender, conviver com ela, quando olhamos para um mundo onde estamos vivenciando um processo de aprendizado, de amadurecimento, ainda bastante pequenos. Claro que nós já evoluímos, claro que nós já alçamos voos, mas ainda estamos engatinhando para a verdadeira proposta da nossa existência. Que nós possamos, de fato, analisar. Aquele que recebe a ingratidão ao fazer o bem, deixa de fazer para não mais encontrar com aquele ou com aqueles que poderão ser beneficiados por uma atitude benévola. Naturalmente que se nós nos dermos por satisfeitos com o reconhecimento, com o agradecimento das pessoas tais quais são simplesmente totalmente iguais a nós. Nós muitas vezes achamos que fizemos muito e na verdade fizemos tão pouco. Fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. E temos que pensar que quando alguém reage com ingratidão, esta pessoa muitas vezes vive ainda uma imaturidade espiritual. E cada um de nós temos um momento para desenvolvermos a nossa maturidade, para desenvolvermos tudo aquilo que nós precisamos para o crescimento moral e espiritual, tal qual deve ser a maior proposta para a nossa evolução. Podemos pensar ainda se Deus permite que nós passemos por essas situações, muitas vezes é para testar a nossa perseverança em continuar na prática do bem. Realizar o bem é algo que deve acontecer naturalmente, não esperar troca, não esperar retorno. Pensemos, nem precisamos muito. Se numa relação afetuosa nós ainda dependemos de cobrar sentimentos, é porque alguma coisa está errada. Se numa relação de afeto nós ainda precisamos que o outro nos devolva aquilo que nós queremos ouvir, queremos receber, sentir como gesto de gratidão, é porque algo está fora do lugar e nós ainda não amadurecemos. Quantas pessoas fizeram e fazem o bem simplesmente por fazer, não esperam nada em troca? Se o beneficiado esqueceu, Deus sabe da nossa intenção. E é para Deus que nós temos que entregar as nossas ações. Quando fazemos algo por alguém, estamos fazendo por um filho de Deus. E todos nós somos os teus filhos. Quantas vezes será que alguém não fez algo de bom para nós e nós também não reconhecemos? Nós não percebemos porque não estávamos com um olhar atento, não estávamos com a maturidade voltada para reconhecer o bem que a nós foi feito. Se nós observarmos quantas mães, quantos pais convivem com a ingratidão filial.
se anularam muitas vezes, abriram mão de grandes desejos, ideais, propostas que talvez até nem realizassem, mas sequer deixaram de trilhar um caminho para cuidar de um filho. Este filho, quando cresce, quantos casos nós já vimos que simplesmente são ingratos para com os pais. Nós podemos ainda observar Jesus conviveu com a ingratidão em muitos momentos. Quando curou os 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Mais ainda, se olharmos para o momento da crucificação, para o momento onde ficou tão marcado na história do Cristo, onde parece que nós esquecemos todos os teus ensinamentos e olhamos para aquela cruz espinhosa. Parece que ali é onde se configura, onde se caracteriza, identifica o Cristo em nós. E na realidade é todo o teu ensinamento, é toda a sua história em tão poucos anos que chegou neste período de existência tão exemplar para nós, não que antes não fosse. Estamos dizendo do período que foi a público, do período em que correu a sua trajetória, em que foi perseguido. No momento da crucificação, os seus discípulos, os homens que conviveram com ele, que sabiam quem era o Mestre, onde estava e está os teus verdadeiros valores, a sua grandeza, disseram não lhe reconhecer. Àquele que o negou, àquele que o beijou. E a ingratidão foi fazendo parte do percurso da história do Cristo em diferentes momentos, mas ele nunca cobrou o reconhecimento. Ele continuou fazendo o bem por toda a humanidade, continuou exercitando de todas as formas possíveis, utilizando de todos os recursos para alcançar a nós outros com o seu ensinamento de amor, que possamos de fato buscar o crescimento, a evolução moral e espiritual. Cada um de nós tem um momento de aprendizado de acordo com a nossa maturidade, com o nosso crescimento, com a nossa dedicação. Há algumas pessoas que há ainda esta necessidade de ter o reconhecimento, mas se esse reconhecimento lhe basta, não precisamos do reconhecimento de Deus. E é deste reconhecimento que nós devemos buscar. É este o reconhecimento, não por interesse, mas porque de Deus viemos e para Deus voltaremos. É ao Pai que nós devemos trilhar o nosso caminho. Devemos buscar evoluir com todas as oportunidades que nos são concedidas. O tempo passa muito rápido, minhas irmãs e meus irmãos. Não pensem que o tempo demora. Nós envelhecemos muito rapidamente. O que parece tão distante vem a galope. Se nós olharmos aos 6 meses, é uma criança 6 meses mais velha. Aos 10 anos, são 10 anos de velhice diante do seu nascimento. Depois vai chegando o tempo, vem a juventude, vem a fase adulta, vem as experiências que a vida vai nos colocando e nós precisamos aprender a vencer estes desafios que ainda faz por onde nós esperemos algo do outro. Nós precisamos aprender a vencer tudo aquilo que nos traz o orgulho e o ego. É um grande perigo. Há aí uma vaidade muito grande. É preciso entender que quantas vezes nós, devido às dificuldades que atravessávamos, devido às limitações que nos eram impostas
num período que nós precisávamos do apoio de alguém, precisávamos de uma palavra amiga, de um gesto, de um ombro, recebemos. E talvez nós não percebemos. Talvez essas pessoas que cruzaram o nosso caminho fizeram por onde não fossem percebidas, porque sabiam que nós não tínhamos condições de reconhecimento. Então, não vamos esperar nada. Vamos, dentro das oportunidades que o Pai nos concede, estender a mão aos nossos semelhantes. Resolver o problema da humanidade não está ao nosso alcance. Claro que não. Mas podemos abrandar a dor ao sofrimento de uma, duas pessoas ou mais, com uma palavra amiga, com um olhar de respeito, com a atenção. Muitas vezes me pego pensando o que fazer da vida num período onde tantas coisas nos foram interrompidas. Até mesmo fazer o bem, conversar com alguém, olho no olho, tete a tete, sem ter uma máscara para não esconder o sorriso, não esconder os lábios tentando demonstrar o sentimento, a solidariedade que nos apunhala os sentimentos. Então, nós estamos aprendendo a falar com os olhos, a sorrir com os olhos. Nós estamos aprendendo a fazer o bem de maneira diferente. Há muitas formas de nós alcançarmos as pessoas. E aqui, através deste encontro onde nós nos sintonizamos, já é um passo. O momento onde nós iremos fechar os nossos olhos para receber as bênçãos do alto e nada será cobrado de nós. Não será cobrado gratidão, reconhecimento, muito obrigado. Os benfeitores espirituais conhecem as nossas necessidades. Estes irmãos estão sempre atentos ao que tanto precisamos e não cobram de nós que nós agradeçamos por tudo que eles nos fazem. Quando nós aprendermos a rogar ao Pai sabedoria para aproveitarmos esta existência, nós já estaremos num processo de encontrar um caminho melhor. Porque com a sabedoria nós não julgamos, nós não apontamos, não fazemos juízo de valor nem de julgamento. Não esperamos nada em troca, fazemos por fazer. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, entre tantos outros, fizeram tantas ações benéficas a muita gente e não esperavam nada em troca. Se diziam ainda pequenos. Quem dera a nós outros, que estamos tão distantes destes comportamentos desses irmãos tão iluminados e que sempre se reconheceram num processo de crescimento moral e espiritual. Chico Xavier dizia que de Francisco se transformou em Chico, de Chico virou um cisco. Irmã Dulce tratava os irmãos com tanto carinho. Cada cadeira que chegava para ela, cada cama, devido à sua limitação, ela doava aos irmãos. E quando ganhava mais uma, dizia: mas irmã, cadê aquela cama que eu lhe dei? Ah, meu filho, dei para mais um irmão que estava precisando e aqui estou. E nós? Será que nós temos essa condição? Que ainda nós não tenhamos, mas que saibamos nos espelhar nestes grandes ensinamentos, para pelo menos procurar traçar caminhos mais leves para o outro e para nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e sempre.
que os benfeitores espirituais da vida superior possam estender suas mãos, serem os emissários do Cristo para o momento do nosso tratamento. Que assim seja, graças a Deus.